Olá, meus amigos sucateiros, essa é a live 11 das 31 que vamos fazer aqui no mês de janeiro. Já tá acabando, hein? Hoje a gente vai falar um pouco sobre os peixes iridescentes. Deixa eu colocar aqui o tema. E aí, pessoal que tá entrando, sejam bem-vindos. Hélio, coloca aí por gentileza o tema sobre linhagens iridescentes. A gente na live passada falou um pouco sobre os peixes de cor de base. E dessa vez a gente vai falar um pouco sobre os peixes iridescentes. Certo? Cadê? Tô vendo aí David, Leandro entrando. Tem uma turma boa já entrando aqui. O Hélio, né? Sempre aí participando. O Eric, Gessiliana. Sempre as mesmas caras. Isso é massa, gente. Tô gostando muito de tá contando com a presença de vocês. Deixa eu fixar aqui o tema. Emanuel aí. Emanuel veio falar comigo no privado aqui, perguntando algumas coisas sobre as ninhadas e tal. Algumas pessoas vêm me procurar no privado. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas assim que possível passo a resposta, porque realmente o dia é corrido e a gente quer ajudar, mas às vezes a gente não dá, né? Infelizmente, mas geralmente demora, mas tarda, mas não falha, né? A gente passa alguma informação. Beleza, gente? Salve, grande Luiz, de novo aqui. Valeu, Luiz. Valeu, galera. Muito feliz em ter vocês aqui novamente na live. E hoje a gente vai falar sobre peixes iridescentes, né? Eu acho que ficou claro muita coisa da questão dos peixes de cor de base na live retrasada, né? A live 9, né? Porque a ontem foi só para tirar dúvidas e tudo mais. Teve uma participação massa, o assunto foi massa também. E hoje a gente vai dar continuidade a essa questão das cores, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso, depois vai falar um pouquinho sobre as questões nadadeiras, dificuldades e outras coisas mais. Falar um pouco sobre genética, enfim, vai ter várias lives aí ainda, falando sobre vários temas, para a galera que está iniciando ficar ciente de algumas coisas que podem acontecer na criação e também ajudar na seleção. Beleza, gente? Se você já tem alguma dúvida com relação a essa questão dos peixes iridescentes, já sabe, alguém pode dizer para mim qual cor de peixe é considerada uma cor iridescente? Para eu ver aqui quem é que está sabendo aqui. Vão chutando aí, quem sabe vai dizendo pelo menos algumas aí, deixa outras linhagens para outros dizer, para a gente ver aqui quem é que está sabendo quais são os peixes iridescentes, quais são essas cores, né? Vamos ver aqui quem é que vai responder. Olha, o Hélio falando aqui, o Copper. Copper é aquele metalizado, né? Aquele cor, às vezes cor de cobre, às vezes meio esverdeado. Olha aqui o Leidson Abreu, né? Ele falou azul. Muito bem. Azul é uma cor iridescente. As cores passadas que a gente falou foram as cores de base de escama, né? Vermelho. Alguém lembra quais foram? Quem é que acompanhou aí? Camboja não é não, viu, Patrick? Camboja é uma cor que, digamos assim, estaria naquela área que a gente estava falando das cores de base, né? Quem é que lembra aí quais foram as cores de base que eu falei aqui? Eu falo uma cor única, viu, gente? Eu não estou falando de mistura não, porque se a gente for falar assim, o rapaz aqui falou bicolor tem as duas coisas, né? Então, vamos falar de cores específicas, assim, um peixe de uma cor só, que cor seria? Olha, deixa o povo falar também. Falou tudo, pô. Calma, participativo da poxa, isso é massa, Vicente. Olha aqui a galera dizendo amarelo, vermelho, azul. Show, é isso aí. Azul não, né? Azul não. Amarelo e vermelho são cores de base, certo? Azul é cor iridescente. Acabei de confirmar o que o rapaz disse aqui, ó. Vermelho, amarelo. Pô, a galera tá sabendo aí, ó. Preto, amarelo, laranja, né? Ninguém falou laranja, hein? Laranja também é cor de base. Beleza, gente? Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre os peixes iridescentes. A gente vai começar do início, né? E falar um pouco sobre a questão de como essas linhas foram desenvolvidas, né? As linhas iridescentes, na verdade, vamos pensar um pouquinho o que é o beta selvagem, né? Não sei se vocês já viram, se por acaso ainda não viram, dê uma passadinha lá no nosso Instagram,
Tem um lá que a gente postou como um Beta Splendid, né? Uma característica do Beta Splendid, que eles têm iridescência, tem aquele brilho, certo? São cores mais, assim, mais brilhosas, digamos assim. Vou dar tentar grosseiramente falar dessa forma. Elas são as cores mais brilhosas, são as cores que alteram, né? Quando você coloca uma luz de uma forma diferente. Assim, se você coloca em cima é uma tonalidade, se você joga de frente ela fica de outra. E é uma coisa bastante interessante nisso. E muitas pessoas até... Eu vou falar algumas curiosidades. Vou até anotar aqui sobre as curiosidades. Que as coisas vêm vindo na cabeça, eu vou anotando para depois falar. Aí... deixa eu ver só aqui. Para não esquecer, né? Então, tem essa coisa, né, das mudanças de cores e tal. Então, isso já existia nos betas selvagens, certo? Isso não é uma coisa que foi porque realmente surgiu uma seleção e tal, que eles apareceram do nada. Não, o beta selvagem ele já tinha cores de base de escama e também já tinham cores iridescentes, certo? Então, só que a questão que fez com que essa iridescência ela tomasse mais conta do corpo foi aí onde entrou a questão da seleção genética. A gente já falou um pouco sobre seleção genética, um pouquinho nas primeiras lives. Quem não acompanhou, vai lá dar uma olhada lá atrás nas primeiras lives. Está tudo aí ainda no Instagram. E a gente, quando fala um pouquinho sobre essa questão do selvagem, é justamente para vocês começarem a apurar um pouquinho o olhar de vocês para o que a gente trabalha, certo? Às vezes a gente acha que determinadas cores elas vão aparecer mais se a gente cruzar com determinados peixes. E às vezes o básico resolve. E a gente só vai saber isso se a gente conhecer o básico. Então o básico é aquela coloração dos selvagens, né? Geralmente um cor meio marronzado, puxando para o preto, né? Ou preto. E aí vem com aquelas listrinhas na dorsal, né? A dorsal geralmente está com aquele brilho, né? Bonito, esverdeado, azulado e tal. E às vezes esse brilho também está na cauda, né? Na cauda ela tem como se fosse no meio, na membrana, entre os raios ali. Se alguém não sabe o que é os raios dos peixes, tem um vídeo aí nosso falando sobre isso lá no YouTube. Pesquisa lá, raio, né, de beta, e aí vai aparecer lá o vídeo. E a gente fala detalhadamente sobre essa questão dos raios. Então tem um brilhinho ali, ó, entre os raios, na membrana, certo? Isso é muito comum em várias linhagens, inclusive é uma coisa que é um pouco difícil de tirar em alguns peixes. Por exemplo, a gente falou dos peixes de base e eu comentei isso lá. As cores de base, como vermelho, laranja, amarelo, preto, quando a gente trabalha com elas, a gente tenta ao máximo não ter iridescência, que é isso que a gente está falando hoje, que é essa cor azul, é verde, é o copper e outras cores mais. Então, quando você trabalha com um peixe de cor de base, você tem que tentar ao máximo eliminar a iridescência. Quando você trabalha com peixes iridescentes, sólidos, a gente está falando de sólido por enquanto, a gente tenta ao máximo eliminar as cores de base para aparecer, certo? Exemplo, se eu estou trabalhando com azul, azul é uma cor iridescente, como já foi comentado aqui no início. Se ele apresenta uma cor vermelha nele, então esse peixe não é tão interessante para ser mantida assim pela linhagem. Por quê? Porque como é uma cor de base, ela entrou como se fosse uma infiltração num peixe todo azul, certo? Apesar de ser uma coisa comum aparecerem essas manchas assim nas linhagens e às vezes até sumirem, às vezes o peixe é pequenininho, ele tem uma pélvica vermelha, ele é todo azul e tem uma pélvica vermelha, e de repente ele vai fechando, aquilo ali vai ficando escuro, às vezes preto, e às vezes ainda ganha brilho ali, ainda ganha iridescência naquela região. Então isso acontece, não é porque a linha é ruim ou coisa parecida não, às vezes acontece, é porque é natural do sangue dos esplêndidos, a pélvica aparecer avermelhada, aquele pontinho branco na ponta da pélvica, enfim, outras coisas mais. Por isso que eu sempre faço aquela alusão, e eu espero que vocês também façam essa alusão ao beta selvagem, quando vocês estiverem falando, certo? Por quê? Porque através dessa comparação a gente consegue entender mais o porquê das coisas que acontecem no nosso criatório, certo? Comportamento, a gente já falou sobre isso, lá do comportamento de algumas coisas que acontecem na criação, que é bastante comum
que acontece na lagoa dos betas lá. Isso é bastante comum. Então, não só comportamento, mas questão das cores, como elas se comportam no peixe também. Então, vamos lá. Peixes iridescentes. Azul, como eu dei um exemplo. Quem trabalha geralmente com azul também está acostumado a ter outros tons. Eu vou falar dessa forma porque a iridescência ela tem umas variações muito maiores do que as cores de base, certo? Você, por exemplo, você trabalha com peixes pretos, você não tem tanta variação de preto, sabe? Você pode ter um preto com a cauda um pouco mais clara, digamos assim, ou um preto com a cauda mais escura, né? Porque às vezes você percebe essa questão do trabalho para o preto ficar mais intenso, né? Isso foi um dos trabalhos que a gente teve com os Dragon Fantasias, que vocês veem e os Black Dragons, que eles são com as nadadeiras completamente pretas, né? A base é bem preta, escura. Isso é trabalho de seleção para chegar, né? Então, mas a gente também já teve Super Black, inclusive postado aí, que ele tinha a nadadeira um pouquinho mais clara, né? A gente hoje não tem mais linhagem de Super Black, mas assim, a gente poderia trabalhar ela para melhorar do jeito que a gente trabalhou com os Dragon Fantasia e outros peixes, né? E o Super Black, o Black Dragon, enfim. Então, essa questão do peixe ter o tom, né, digamos assim, mais escuro nas cores de base, a variação é muito pouca. O vermelho, por exemplo, você pode intensificar mais o vermelho, mas ele continua sendo vermelho. É diferente nos peixes iridescentes. Quando você tem um peixe azul, você às vezes tem um turquesa, por exemplo, que ele é mais esverdeado, ou às vezes ele é um azul mais puxando para o teal, né? E ele fica nesses tons variados e ele continua sendo um turquesa. Às vezes eles puxam até um pouco mais para o estilo, mas ainda continua sendo turquesa, sabe? Ainda não chegou no estilo. Às vezes fica até difícil para você distinguir algumas coisas. Já brinquei muito aqui no Instagram, eu acho que ano passado, postando umas fotos de uns peixes nossos longos, azuis, que a gente tinha a linhagem enfim, uma linhagem que a gente estava trabalhando, e aí eu tinha um peixe lá que eu dizia assim, ó, isso aqui é um estilo, e aí a Highland dizia, não, isso aqui é um turquesa. Aí eu disse, bora, eu vou postar pra turma dizer o que é. E aí a turma postava, concordava que era turquesa, outro concordava que era estilo, e aí ficou essa brincadeira, sabe, querendo quem é que acertava, sabe, e às vezes a foto nem demonstra a cor que realmente o peixe é, sabe? Você pega o peixe e coloca na mão enquanto tá batendo um sol de, sei lá, um sol a pico mesmo lá, 12 horas, 1 hora e tal. Você vê aquela cor diferente de que quando você olha ele no aquário, sabe? Então os peixes iridescentes têm essa coisa fantástica, que foi uma das coisas que a gente, quando começou a trabalhar com Dragon Fantasia, a gente disse, não, quero essa tonalidade, sabe? E vocês percebem que nesses peixes a gente tem uma tonalidade mais puxando pro teal. Se vocês não sabem ainda o que é essa cor teal, vocês dão uma pesquisadinha aí e tal para vocês verem qual é essa tonalidade. Mas o teal, para você ter ele, você tem que ter um trabalho de peixe iridescente como os azuis, junto com os coppers, para poder começar a aparecer essas variações de tonalidade. Então veja que interessante, gente. A gente conseguiu entender mais ou menos os peixes de cores de base, como é que se comportam mais ou menos, e agora a gente está entendendo um pouquinho sobre a questão das cores iridescentes. E por que é que eles têm essas variações? Sabe? Alguém sabe me dizer o porquê que eles variam tanto de cor, conforme a luz é projetada neles? Alguém se arriscaria ou alguém sabe para dizer aqui para eu ver aqui se meu conceito está certo, se vocês também que estão acompanhando também estão fazendo papel de estudar, né? Porque todo mundo tem que estudar, hein, gente? Não fiquem esperando só as lives não, viu? Não fiquem esperando a live não, só eu quero ver vocês aqui mostrando que estão atrás do conhecimento. Vamos lá, será que alguém pesquisou? Eita, tem gente que já disse que não pesquisou. Deixa eu ver aqui. Ezequias aqui concordando, falando, minha fêmea é assim, preto com azul, mas tem hora que parece que é verde. É isso mesmo, isso acontece muito. Eu acho que vocês já devem ter visto em algum momento que, por exemplo, alguém chega e diz assim, isso é um Red Green Dragon, por exemplo, um Red Green. Aí quando o cara posta a foto parece azul.
Mas por que ele é azul? Porque ele tá chamando de green. Green é verde, né, em inglês. Então, por que tá chamando ele de verde? Ele não tá apresentando azul. É porque na luz natural ele se apresenta verde, certo? E aí é onde está a cor original do peixe, ela é vista pela luz natural, que seria assim a luz do dia, né? Quando você pega o peixe na mão, digamos assim, você não tem uma projeção específica nele. Quando geralmente a gente vai filmar ou fotografar, o que é que acontece? A gente coloca uma luz em cima. Quando a gente coloca a luz em cima, isso altera a tonalidade do peixe. E aí você vê uma outra cor. E aí fica aquela dúvida, é isso e aquilo. Então vocês já estão sabendo. Se alguém postar alguma coisa e dizer assim, red green, ou é um green, samurai é um green, não sei o que e tal. Isso, dependendo da luz, ele pode aparecer um azul. E aí você não fique duvidando da pessoa que disse isso, né? Porque a pessoa que vê ao vivo, ela com certeza conhece muito mais do que quando a cor é postada, né? Digamos assim, na internet. Beleza? Deixa eu ver aqui. O tanto de guanina no peixe? Eu não entendi. É uma pergunta, A ação pode mudar muito a tonalidade da cor? Mudar muito, não. Né? Mas ela pode dar algumas alterações, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de alimentação um pouquinho mais na frente. Mas foi bom você ter tocado nesse assunto, né? Deixa eu ver aqui. É verdade que se cruzar um Steel versus Turquesa sai 100% Royal? É possível sim, Michael. Porém, para ter isso, você vai ter que ter uma linhagem de Steel homozigoto e ter uma linha de Turquesa homozigoto. Se vocês não sabem o que é isso, a gente ainda vai falar um pouquinho lá na live sobre genética, certo? E tem um vídeo aí de genética do pessoal lá do Ceará, da Associação do Ceará. Se vocês quiserem dar uma olhada, é bastante interessante mesmo, para vocês já virem aqui, ó, com a corda toda aí. O pessoal do Ceará disponibilizou uma aula, né, do nosso amigo. Deixa eu ver se eu lembro o nome dele, rapaz, fugiu agora o nome dele. Deixa eu ver se alguém lembra aqui, que alguém tá aqui deve lembrar. Que ele é juiz de exposição, a gente fez live com ele, mas agora fugiu da minha mente. Poxa, essas coisas assim improvisadas, dá nisso. Então, mas, puxa, Fábio Fernandes, lembrei. Fábio Fernandes, ninguém disse não, lembrei, ó, tá vendo? Fiquei orgulhoso. Fábio Fernandes, o cara fera, estuda pra caramba, é juiz de exposição também, é uma enciclopédia ambulante, e ele tá lá falando um pouquinho sobre genética. Então, vá lá seguir ele, gente. E se vocês também não sabem, a gente tem um e-book que fala um pouquinho sobre criação, como vocês devem iniciar a criação e se preparar e tal para as coisas da criação. Então, vá lá também no nosso... tem um linkzinho aí na descrição do nosso perfil. Clica lá, preenche o negócio e ganha o e-book lá no e-mail. Inclusive vai até receber também uma imagenzinha onde tem falando sobre questão de um mapeamento básico, bem basiquinho. Mas é um básico que ajuda pra caramba sobre a questão das linhagens que existem, né? Ela tá um pouco desatualizada, os meninos estavam querendo até atualizar isso. Eu comecei, os meninos do Ceará também, Piauí, na verdade, e o Léo e tal, mas aí até agora a gente ainda não finalizou isso aí, né? Então vamos lá. Eu já assisti 5 vezes. Eita, lendo dizendo. Fábio Fernandes, isso aí, Teresina. José Luiz aqui. Toda vez que bota Teresina, eu me lembro que é José. Deixa eu ver. Cream Krautei. Vou falar nada sobre Cream Krautei aqui, viu, gente? Vamos falar sobre cores iridescentes, beleza? Ou pra Grandieri, que ele tá falando, deixa eu ver, Rafael, eu acredito que a cor de base é a cor por baixo da camada iridescente. Exatamente, Rafael. Vou voltar àquela ideia que eu falei aqui com a minha mão, né? Não é um bom exemplo, né? Digamos, era melhor ter uma fotinha de um peixe e tudo mais. Mas aqui faz de conta que é a escama do peixe. Uma escama. Dá um exemplo assim, uma escama. Aqui é a escama do peixe. Aqui embaixo, essa parte clarinha, seria a base, que pode ser vermelho, laranja, amarelo ou preto, né? E umas variações assim de tonalidade entre elas, digamos assim, mas a básica é essa. E eu tenho aqui em cima, onde está esses pelinhos aqui, digamos assim, isso aqui seria um empoeiramento de iridescência. A iridescência são como se fossem cristais, sabe? Que são dispostos por cima do peixe, né? São micro, né? São coisas, são cristais de guanina, né? Que é uma base nitrogenada, onde faz com que, por isso que eles têm essa variação de tonalidade. Porque esses cristais, eles são como, quando se projeta uma luz neles,
eles fazem, eles quando estão se movimentando, a posição onde está, né, esses cristais, digamos assim, faz essa variação de tonalidade. Então é por isso que é difícil de distinguir quando você olha um vídeo na internet a tonalidade do peixe, porque justamente pessoalmente é mais fácil para ver, porque ali você tem uma luz completa batendo nele, né, a luz do dia e tal, e ali mostra realmente a tonalidade do peixe real. Mas é isso, foi o Rafael que falou, né, o Rafael? Deixa eu ver aqui, foi ele mesmo. Essa parte que cobre a cor de base, ela é a iridescência, e ela pode ter vários tons, beleza? Exatamente, Yuri, espectro de cor, né? É isso aí. Eu poderia estar falando sobre várias linguagens mais técnicas aqui, mas como eu estou tentando passar o máximo conhecimento para iniciante, eu vou tentar falar de um jeito mais basicão para ver se vocês entendem, beleza, gente? Então eu não vou tentar um mínimo puxar para uma coisa mais complexa, para eu não ficar aqui tentando explicar um monte de coisa, beleza? Eu peço para a galera que tem mais experiência, que tem um pouquinho de paciência comigo, que é a mesma coisa de ter paciência com a turma que está iniciando, tá bom, galera? Fico muito feliz em ver essa participação de vocês, né? É como se fossem uns prismas mesmo, exatamente, ó. Os Galaxy têm iridescência? Com certeza, com certeza. A gente vai falar sobre essas linhagens mais na frente, mas vamos lá. A gente falou, ó, tem o azul, o turquesa, né? O steel, o teal, que tem gente que chama de tio, né? Sotaque, eu acho, sei lá. Mas aí eu tenho o copper. Os coppers têm a variação também. Você pode encontrar um copper mais esverdeado, você pode, que não é o green mesmo, né? Que é o verde. Que o verde também já é um peixe um pouco difícil de você ter, aquele peixe como um sólido mesmo, sabe? Como um azul, como um steel. É raro. Geralmente é um turquesa puxando para o steel, ou steel não, um verde, ou um copper que está mais puxando para o verde. Mas o green mesmo é complicado, sabe, de se manter. Pelo menos a gente não vê a turma trabalhando. A gente vai falar um pouquinho sobre essas linhagens mais na frente, sobre as linhagens que são mais difíceis de se trabalhar, né? As linhagens, eu digo assim, o porquê dessas linhagens serem tão difíceis de trabalhar. E o green é raro da gente ver a turma trabalhando, sabe? Não estou dizendo que é difícil, mas lá na frente vocês vão entender quando eu falar na próxima live sobre essa questão das dificuldades de algumas linhas de trabalho, certo? Então a gente tem essas variações. O copper tem, inclusive o tio Super Gold, ele fala que teve algumas... que o gold surgiu de uma mistura entre o branco e um copper bronze, né? E um trabalho entre eles assim para poder chegar nessa tonalidade do gold. E o gold, por incrível que pareça, mesmo sendo amarelo, ele é uma iridescência, certo? Porque você pode ter uma base, uma cor de base ali, e você vai ver que o dourado ele vai ficar por cima dessa cor de base. E ela também tem aquele brilho do movimento que eu falei, né? E aí mostra a iridescência, exatamente é isso. Então ele tem a mesma coisinha dos outros peixes iridescentes, porém na tonalidade dourada, porque é puxando para o amarelo, né? E isso foi trazido através dos ibeles. As misturas que foram feitas com outros selvagens, foi trazido esse tom diferente, e o pessoal começou a trabalhar com esses peixes e começou a chegar numa tonalidade diferente. Inclusive quando a gente pescava aqui na lagoa, vinha alguns peixes meio assim, a gente conseguia pegar os peixes selvagens daquela cor normal, preto, com a dorsal às vezes verde, às vezes pulsando para um teal, às vezes azul, às vezes arroxeado, e a gente também achava alguns parecidos com copper, sabe, esse metalizado assim. E aí quando eu estava estudando sobre essa questão dos coppers e tal, e ouvindo a galera dizer assim, rapaz, os peixes que a gente tem nas lagoas, eles já são híbridos, eles não são os selvagens originais. E eu ficava matutando isso, puxa, será que é verdade? E aí depois eu comecei a ver sobre essa questão dos coppers, quando eles foram surgidos lá no comecinho de 2000, né, dos anos 2000, 2003, 2000, enfim.
por ali começou a se trabalhar e foi aparecendo essas linhagens, né? E aí, o que é que acontece? Se apareceu isso numa lagoa daqui, é porque justamente você já tem uma interferência, você já mostra que tem uma interferência do trabalho dos peixes com os selvagens. Porque o Copper, ele veio através de misturas com outros selvagens, não veio só do Splendid. É diferente você cruzar só Splendid, aí começou a aparecer um mais azul, aí você seleciona aquele mais azul e vai procurando cada vez mais, ele fechar aquele azul. Não, eles foram introduzidos outro tipo de peixe, outra espécie, né, na reprodução, e aí aquilo despertou uma genética diferente, e essa combinação começou a aparecer coisas interessantes. E hoje a gente tem essa variação fantástica de cores, que deixa a gente cada dia mais maravilhado, né, gente? Eu fico cada dia mais encantado com os peixes que estão aparecendo aí, de vocês que estão postando e marcando a gente, e da galera aí de fora do Brasil e por aí afora que tá com cada trabalho fantástico. Dá vontade de ter todos em casa, né, gente? Valeu, Teresina, passasse esse negócio aqui pra mim, não foi? Uma imagem, show de bola. Eu não vou conseguir botar a imagem agora, porque se eu sair aqui da live é um processo aqui, é o celular. Vou tentar aqui. Beleza, gente, a galera deu pra entender aí. Cruiser de green com green, 100% green. Isso, Leno, aí. Leno também passando a dica aí. É diferente com o Royal. Eu não vou falar detalhe da questão genética, eu estou tentando ser um pouco mais prático para vocês com uma linguagem mais simples. Mas quem gosta de Royal, vá se acostumando com a ideia de que você não só vai ter Royal, certo? Aquele azul que chama o azul real, né? Se bem que o real dizem que é o Steel, né? Na questão genética. Mas o azul, o Royal, ele é aquele azul mais escuro, certo? Um pouco com menos brilho e tal. E quem gosta do Royal, fique acostumado que vai aparecer turquesa nessa linhagem, pode aparecer Steel, e se tiver genética de melano, pode surgir melano também, certo? Mas a cor do tom, do caso do melano, inclusive eu nem falei na live passada sobre essa questão falei do preto, né? Mas eu não falei exatamente do melano. Por quê? Porque o melano ele surge geralmente nos trabalhos com peixe iridescente. Não é que ele não possa aparecer em outra linhagem, certo? Mas é mais comum porque ela foi identificada de uma forma mais fácil nessa linhagem e ela não interfere na coloração dos outros peixes que estão ali. Então, o melano, quando é cruzado em azul, você vai continuar tendo filhos azuis, filhos Steel, sabe? Filhos turquesas, e ainda vai sair os melanos. Porém, se você tem melano na linha de cores de base, aí você começa a ter um problema. Por quê? Porque os melanos, eles carregam muito da coloração azul com eles ali, das iridescências, digamos assim. E ele faz com que esses peixes eles comecem a ser mais misturados. Eles vão ficar multicoloridos, eles vão ser azuis com tom de preto, com iridescência. Então ele fica meio bicolor. Essa mistura não é tão interessante se a gente quer manter o padrão dos melanos. A gente tem que trabalhar com as cores mais azuis. É mais comum, é mais fácil de encontrar, certo? E se quiser fazer essas misturas, façam. Assim, fiquem à vontade. É interessante fazer misturas, viu, gente? Mas já tá sabendo que tem essa dificuldade, certo? Deixa eu ver aqui se alguém mandou alguma coisa. Manda pra mim também. Vocês estão conversando aí, né, galera? É fogo. Você já criou Beta Veltail? Com certeza, já criei sim. Adoro Beta Veltail, viu? Eu gosto muito. Infelizmente, a gente não trabalha com eles se não for selvagem. Mas a gente já tentou fazer um trabalho antes de ter os Veltails em cores sólidas de vermelho. Mas, enfim, é um trabalho um pouco desgastante para a gente ter um resultado e ainda a gente ter a venda, né? Porque, de certa forma, a gente se preocupa com a venda. A gente se diverte muito com aquilo que a gente faz, mas a gente se preocupa com a venda porque senão eu não consigo manter a linhagem. Eu sempre pensei que a criação do beta de linhagem, na minha concepção, ela deveria se manter. Eu não deveria tirar algo de casa, digamos assim, para manter ela, certo?
eu sempre achei que ela deveria se sustentar, porque assim ficava mais fácil de levar ela. Então, isso é uma coisa que é um pensamento meu. Quem quer gastar sem vender e quer doar os peixes, gente, não tem problema. Eu acho até legal isso, sabe? Se vocês quiserem fazer doações e tudo mais. Mas as estratégias das pessoas são diferentes para poder cada um tentar se manter. Eu tenho certeza que se entrasse alguma coisa para ajudar você ali, você iria gostar. Então, eu acho que cada um com o seu ponto de vista com relação ao que manter, né? Deixa eu ver aqui se alguém falou mais alguma coisa. Galera chegando atrasada, mas tá aqui, isso é muito importante. Deixa eu ver aqui. Robson, as fêmeas de melã são estéreis, apesar de desovarem, normalmente não há nascimento das larvas. Estéreo ela não é exatamente. O problema é que ela coloca os ovócitos com uma membranazinha muito fina que se rompe antes do tempo. Então, não é questão de ser estéreo. Estéreo é só pegando no dicionário exatamente o que é, mas seria ela não chegar nem a fecundar, sabe? Nem chegar a fecundar. Ali não, eles são fecundados e ali quando ele está no processo de desenvolvimento, rompe antes do tempo e não consegue a larva se desenvolver. Mas é mais ou menos isso, velho. Deixa eu ver aqui. A galera falando aqui sobre os melanos, dragões metálicos têm relação com os betas iridescentes? Com certeza, com certeza. Aquilo que eu falei logo no início porque, primeira coisa, é bastante interessante essa relação, viu, Everton? Você ter falado dos dragões. A gente vai falar dos dragões mais na frente, certo? Mas eles estão completamente ligados com a iridescência. Por quê? É aquilo que a gente estava falando logo no início. Essa cor que fica por cima, que essa iridescência, ela é guanina também. Porém, a gente tem um costume de dizer que guanina é dos dragões. Mas na verdade é porque a concentração nos dragões é maior, certo? E por isso surgiu, por exemplo, os peixes que eu adoro trabalhar, que são os dragões fantasias. Que são uma mistura de dragões, que tem armadura clássica, branca, com peixes de cores dos clássicos iridescentes, digamos assim, o steel, o green, o azul, o royal e por aí vai. Então, aí o que aconteceu? Você tinha um peixe iridescente, porém com a escama com uma espessura um pouco maior. Não é que ela engrossava não, é porque na verdade esse empoeiramento de guanina ele vai pegando uma espessura diferente. E o que varia, por exemplo, de um peixe ser opaco ou um peixe ser metalizado é como está disposta essas células, esses iridóforos e como está sendo disposto essas iridescências no corpo do peixe. Às vezes a quantidade ela é mais concentrada e faz com que pareça até que ele nem tem... É como se fosse uma camada completa. Você nem consegue ver a marcação da escama. Não sei se vocês já perceberam isso em alguns dragões. Sabe? Eles chegam a preencher tanto a questão, eles encobrir tanto a escama que vocês não conseguem perceber o final de uma escama e o começo da outra, sabe? Porque cobriu demais. Então aí é que tá. Isso é a característica que a gente chama de dragon. Mas assim, alguns peixes, eles nem de certa forma são reconhecidos pelo IBC como ainda as linhagens, porque justamente elas têm tanta variação que, assim, para alguns órgãos, por exemplo, como o IBC, eles não são tão reconhecidos. Você não vai encontrar, por exemplo, Dragon Fantasia na questão do IBC. Como também você não vai encontrar o Green Lace, não vai encontrar Blue Lace, não vai encontrar. Você vai encontrar Black Lace, sabe? Que seria o preto que a gente chama e com aquela renda no corpo. E aí você encontra isso lá, mas você não encontra essas variações e tal. Por quê? Porque as pessoas, elas... de certa forma, para poder ser considerada a linhagem, ela tem que mostrar um grande volume daquela mesma tonalidade, daquele mesmo padrão e tudo mais. E os dragões clássicos conseguiram. E os dragões fantasia a gente está conseguindo, por exemplo, agora. A gente tem vários trabalhos onde a gente conseguiu manter aquela tonalidade em várias gerações. Então, aí eu vou ter que chegar e apresentar pra galera, né? Como é que... para poder ser reconhecido, porque é difícil. Então, e também os outros peixes aí, como é que chama? Os mármores que estão aparecendo aí pra caramba.
Se a gente for quiser classificar cada mármore, a gente vai ter dificuldade lá também, porque eles não reconhecem isso. Beleza, gente? Deixa eu ver aqui. PK Gold no Brasil existe, são fáceis de se conseguir. Gold, poucas pessoas estão trabalhando. E o Gold verdadeiro tá difícil mesmo. Eu acho que tem alguém lá no Ceará, eu acho que tem, ou é no Piauí. E tem, eu acho que é Eduardo de Alagoas. Eu não sei ainda como é que tá o padrão dele, mas eu me lembro as últimas vezes que eu vi, tava um padrão muito bom. E apesar de não conhecer ele, não conversar com ele e tal, mas assim, eu reconheço algumas pessoas que têm trabalhos fantásticos, né? E eu já vi o trabalho dele, como também o Dilefk, que é a gente chama ele de senador aqui, gente finíssima, amigo nosso aqui. E ele tinha uns golds fantásticos e tal, e não deu continuidade àquilo, passou anos e tal, mas são linhas um pouco difíceis, porque justamente é aquilo que eu falei. Com quem é que eu vou reproduzir? Eu tenho gold, tá, beleza. Ah, eu quero continuar com esse sangue aqui. Aí eu faço F1, F2, aquilo que a gente tinha falado na live passada. Eu faço um F1, F2, F3. E agora? Um ano de trabalho. Vou cruzar com o quê? Tem que ter alguém que tenha um gold. Aí você pega... Se você pega alguém que tem um gold, você vai pegar talvez o mesmo sangue que você já está trabalhando. Só que uma geração um pouquinho distante, certo? Um trabalho entre primos, sabe? Tio, uma coisa distante. Mas já tem sangue ali, sabe? E aí você traz aquilo e reproduz e às vezes já começa a trazer alguns problemas. Então é complicado. Algumas linhas são complicadas por causa disso. Poucas pessoas trabalhando e aí fica complicado para se renovar o sangue, né? Outras variações de mostarda de gás são reconhecidas. São consideradas algumas dessas variações até como bicolor mesmo, porque na verdade é um bicolor, não deixa de ser. Inclusive aquele mostarda que a gente chama chocolate, ele é um bicolor pelo IBC, né? E porque ele justamente ele tem um preto e tem um amarelo. É a única, digamos assim, das cores de base que consegue interagir, porque o preto está em uma camada diferente lá da escama, certo? Então você tem o preto, é aquilo que eu falei na live dos peixes de cor de base. O preto ele interage nas outras cores de base de uma forma diferente. Ele deixa ela mais escura, ele bota um BF, ele faz algumas coisas, ele bota uma renda, né, no corpo, como o yellow, que a gente chama de pineapple, né, que é o abacaxi, porque parece aquela redinha do abacaxi, né? Então o preto faz isso, ele interage de um jeito diferente. Você consegue ter uma cor vermelha e um preto, e um escuro, sabe? Um amarelo e um escuro, um laranja e um escuro, sabe? Isso é legal na questão do trabalho com os pretos. Tá bom? Deixa eu ver aqui. A galera tá brincando. Ó, Fernando Barreiro tem Super Gold. Pronto. A gente tem que ver. É aquilo que eu falei. Tem algumas pessoas que estão trabalhando. Pode ser que esse de Fernando esteja top. Eu não sei. Eu não vi. Mas a gente tem que ver que o Gold mesmo, aquele que parece um ouro, tá difícil de achar. Quem tem é uma raridade. Mas o que eu queria falar era o seguinte. São iridescentes, beleza, gente? Essas tonalidades. E aí, esse trabalho com os iridescentes, a gente tem que ter cuidado, certo? Inclusive, uma coisa que é interessante dos iridescentes é parecida com a cor de base. Por exemplo, para você... Eu não vou falar de mármore, viu? Eu tô falando de peixes sólidos. Se você quiser um bicolor, digamos assim, vermelho e amarelo, sem ser mármore, sem ser o Nemo. Assim, o corpo vermelho, nadadeira amarela, ou o corpo amarelo, nadadeira vermelha. Praticamente impossível isso sem ter essa genética de mármore, certo? Você não cruza o amarelo e vermelho e sai corpo de uma cor e nadadeira de outra. Não sai, certo? Mesma coisa são os iridescentes. A iridescência ela não interage sem ter uma genética de mármore, né? Os originais, digamos assim, os sólidos. Se você pega um turquesa e cruza com um steel, você não vai ter turquesa steel, sabe? O corpo steel, nadadeira turquesa ou vice-versa. Não. Ou é um, ou é outro. Mesma coisa nas cores de base. Ou é vermelho, ou é amarelo, ou é laranja, certo? Sem tonalidades sem trabalho com marmorização. A gente vai falar dos mármores mais na frente, mas o que eu queria dizer a vocês é que se eu estou trabalhando com uma cor sólida iridescente, a probabilidade dela ter um e outro é rara, é mais difícil, certo?
mas existem algumas variações de tons naquela. Por exemplo, você tem um turquesa que ele é um pouquinho mais claro no corpo e mais escuro na nadadeira. Isso é possível. Mas não é porque você misturou um tom com o outro que ele vai dar, não. Certo? Inclusive, lá no dia da exposição do Enabetas, eu sentei junto com o consultor, ele tá aqui acompanhando, né? E Ricardo veio conversar com a gente. Vamos falar de genética aqui, vamos conversar. E a gente tava conversando muito sobre isso. E lá eu mostrei para ele uma imagem de um peixe que eu achei que era montagem, né? Até agora eu não sei se é montagem. Que era um peixe que ele tinha o tom branco, ele tinha a cor branca, certo? Da marmorização. Ele tinha um tom copper, bronzeado, bronze, né? E tinha uma mancha azul. Aí eu disse, caraca, isso é impossível, cara. É impossível, porque por mais que você tenha um peixe que ele é iridescente, mármore, a interação do azul marmorizado é branco, certo? Ou a despigmentação. Não vai sair o copper junto com o azul, sabe? E aí quando eu vi aquela imagem, possível, cara. Será que a galera já chegou nesse nível? Pra você ver como a gente fica admirado. Nesses dias, olha ele confirmando aí a conversa que a gente teve. Então, é realmente impressionante. A gente não sabe. Eu digo a vocês, cara, eu não sei aonde a gente vai parar. Com as variações que a gente tá tentando, com as pessoas lá fora que estão tentando. Às vezes a gente fica meio enciumado porque os indonésios estão fazendo uns trabalhos lá e tal, fazendo coisa nova, inventando um nome, não sei o que, sei o que lá. Mas, cara, vamos ser sinceros, né? Se não fosse ele, como é que estariam aparecendo essas coisas, essas novidades, essas coisas maravilhosas, essas coisas lindas? São poucos aqui no Brasil que chegam com uma coisa nova, que não venha de lá, de fora. Então, assim, eles lá trabalham realmente com peixe valendo mesmo, querendo coisa nova para fazer o marketing e aquela coisa toda. E foi através dessa busca que surgiram essas outras cores. Veja o quanto seria monótono se a gente só tivesse peixes selvagens, os peixes azuis e os peixes vermelhos. Veja que monotonia seria se a gente só tivesse parasse ali no Copper, que os Copper também foram desenvolvidos lá, né? Os Copper, os Dragon, enfim. Então, vamos abrir mais a mente, galera, com relação a essas questões das cores. Não estou dizendo para aceitar tudo que a galera diz, não. Mas de questionar. É aquilo que eu falei agora há pouco. Eu vi o peixe e eu digo assim, isso é real? Pode ser. Mas será que eles chegaram nesse nível? Sabe? A gente tá acompanhando. Isso é muito massa, pô. Isso é muito massa. Então, galera, o branco. Vamos falar um pouquinho do branco. O branco também, ela tem a participação da guanina, certo? Então, também iridescente. Você já vê aquele branco que é mais opaco e o outro mais metalizado, né? Tem a variação, aquilo que eu falei da forma que a guanina ela tá disposta, ela faz com que pareça metálico ou pareça opaco. Certo? Então, são trabalhos diferentes. Então, quando você pega um azul que, por exemplo, marmorizou, ele fica branco. Ele pode despigmentar, ficar meio celofane. Mas quando ele despigmenta, é como se fosse a ausência realmente da cor ali. É como não, é a ausência da cor. Mas quando ele marmoriza com a forma da cor, ela variar de tom, ela varia do branco, azul para branco, certo? Ela não varia do azul para um copper, sabe? Ela varia para o branco. Então o branco, eu trabalho com os brancos, eles já são com beta. Geralmente é assim que as pessoas têm feito. Geralmente você trabalha com steel, que seria essa variação dos azuis, né? Para você ter mais trabalhos com peixes de brancos opacos. E se você quiser os brancos mais platinos, você trabalhar com os coppers, porque são os mais metálicos, né? E aí o copper, a gente tem trabalho com os coppers aqui, com os cross, né? A gente cruzou o cross que veio, que era um black copper, com os whites que a gente tem. E a gente já teve o white de cara, certo? Pela linhagem que a gente tem, ela já era bem forte, o branco. Poucos peixes ficaram mais escuros. E o que é que acontece? Você vê que um eliminou o outro. Você não tem aquela coisa de, ele tá marmorizado. Não, veio um, mas como ele tinha uma genética mais pura, veio o outro com uma genética mais pura. Quando você juntou os dois, você consegue não ter essa variação como se fosse de marmorização, certo? Então tenham cuidado. Às vezes as pessoas dizem assim, vou cruzar um branco com um steel. Aqui saiu mármore. Gente, é porque já tinha uma genética de mármore aí por trás. Mas quando você tem a linha já fechadinha, direitinho e tal,
Isso daí é quase, assim, eu vou dizer que é impossível não, mas você tem, existe uma diferença entre um peixe marmorizar e o peixe estar infiltrado, certo? Por exemplo, o peixe está todo branco, mas ele tem uma manchinha amarela, assim como se fosse infiltração, ou uma manchinha meio escura nas nadadeiras, isso é infiltração, certo? Beleza, gente? Eu acho que eu dei uma pincelada geral na questão dos peixes iridescentes. Agradeço a vocês aí, chegou aqui um pico mais ou menos de mais de 50 pessoas. Fico feliz que é sempre a mesma galera aqui acompanhando. Eu tenho certeza que tem uma turma aí que de vez em quando chega atrasada e diz assim, poxa, eu vou assistir depois. E realmente assiste, manda mensagem pra gente, a gente fica muito feliz. Mas vamos lá, vamos ver se tem alguma dúvida ainda aqui dentro disso pra a gente sair. A maioria do pessoal só quer trabalhar no básico, tem que arriscar, igual o povo lá fora do Brasil, né? A gente vê as pessoas, as proezas, né, que eles fazem, passou quantas cruzes deram errados até o resultado final. Isso mesmo, Beta Fish Aquarismo aí falando. Exatamente, galera, vocês têm que tentar também, a gente tenta. E assim, não é fácil, viu? Não é fácil a gente chegar e desenvolver uma linhagem, passa um bom tempo fazendo isso para chegar a desenvolver uma linhagem. Certo? Não é da noite pro dia, né? Aquilo que eu falei na live passada, você pegou um peixe de fulano, cruzou com um peixe de Beltrano, a linha é sua por causa disso. Não é assim. Você ainda tem características das duas linhas ali predominantes e aí você vai começar a selecionar. Então, dali, hoje um cara apresentou lá no grupo da Sucatinha, do WhatsApp, um peixe que eu esqueci o nome dele, parece que foi Heitor, eu não me lembro. Ele apresentou um peixe e disse, aqui é um Green, isso é um Green Dragon, hein? Porque foi uma cruza de Red Dragon e o peixe saiu com a nadadeira verde. Eu vou até pedir para ele para postar aí depois no Instagram da gente, para vocês falarem alguma coisa e tal. Mas eu já disse, né? Isso aí é uma característica de marmorização. O corpo dele estava todo branco e as nadadeiras estavam verdes. E ele veio dos Dragons, de Red Dragon. E ele tinha característica de Dragon, de armadura e tudo mais. E aí eu fiquei assim, poxa... Aí eu disse, cara, cruza, vai que sustenta aí, vai que fixa, sabe? Porque a gente não sabe, até hoje ninguém conseguiu. Mas alguém que viu alguma coisa tem que enxergar aquilo ali como uma coisa positiva e tentar trabalhar, certo? Tentar fazer uma coisa diferente. A gente quer que vocês tentem, eu quero que vocês desenvolvam, eu quero que vocês cresçam dentro da criação do beta de linhagem e não desistam. Eu fico tão triste quando eu vejo a galera desistindo, gente. Mas, sinceramente, para fazer essa live todo dia aqui, eu vou confessar a vocês, está sendo um trabalho, porque eu tenho que tentar fazer de tudo para eu correr e dar tempo de chegar aqui para vocês com um assunto e a gente saborear, digamos assim, um assunto específico. E aí, eu praticamente não escrevo nada de top. Tem algumas coisas que eu escrevo aqui, quando a galera vai falando, eu vou escrevendo. Mas isso aqui tudo desenvolvido na hora aqui, para vocês, para tentar a gente trocar ideia, aprender junto. E assim, é cansativo. Às vezes dá vontade assim, você vê alguém reclamando, falando alguma coisa, sei o que e tal. Porque a gente poderia fazer alguma coisa melhor, poderia fazer mais coisa e tal. A gente faz com o tempo que a gente tem. Gostaria muito, muito, muito de tentar fazer um monte de reprodução, testar um monte de coisa, sair dizendo para vocês, mas é tempo. Então, se vocês querem testar, testem, valendo, eu apoio e, assim, se vocês quiserem mostrar o trabalho de vocês, a gente mostra também o trabalho de vocês, beleza? Porque a gente quer que o hobby cresça e vocês não desistam, tá bom? Vai vir muita coisa para tentar fazer vocês desistirem nesse meio, mas não desistam porque às vezes faltava um passo só para você conseguir o auge do negócio e você desistiu faltando um passo só. E aí você não sabia o futuro, né? Se soubesse, você não tinha desistido, né? Mas aí parou no momento crucial. Beleza, gente? A live foi top, certo? Vocês são tops. Eu tô adorando essa nossa comunicação, esse nosso... todo esforço será recompensado, Luiz. É isso aí, o pensamento é esse. Essas lives estão ajudando muito. Que bom, Lari. Denis aqui só tirando onda, querendo saber dos cross. Eu quero ver você falando do assunto, seu Zezinho. Pra que quer saber dos cross? Olha, quanto tempo chegou? Os meninos estão aqui batendo papo. Eu não vou poder ficar mais tempo não. Gente, ó, a live foi top, certo? Prazerzão. E até a próxima. A próxima
a live 12 aí, de 31. Ainda tem muita por aí, beleza, galera? Valeu e até mais aí.